Pouco mais de 20 anos depois da popularização da internet no Ocidente, o meio é usado cada vez mais como instrumento político, de forma legal e orgânica, e ilegal por meio de campanhas de difamação e de perfis falsos em mídias sociais que disparam fake news. No contexto estadunidense, bem como no brasileiro, o mau uso da tecnologia, como robôs e algoritmos, parece acentuar a polarização e ameaçar a democracia. Portanto, essa investigação busca entender as características da comunicação de Donald Trump via Twitter nas eleições estadunidenses de 2020, buscando um paralelo com o Brasil, a fim de prever processos similares nas eleições brasileiras de 2022 e, eventualmente, em outros países. Para a realização dessa investigação, foi feita uma pesquisa de campo do tipo exploratória com descrição quantitativa e qualitativa, para analisar o conteúdo de 304 tweets de Donald Trump excluídos ou marcados como conteúdo duvidoso pelo Twitter entre 8 de março e 10 de dezembro de 2020. Além disso, a investigação conta com uma entrevista com Vinícius Magalhães, Senior Brand Strategist no Twitter Brasil, feita na sede da empresa em São Paulo em fevereiro de 2020. A primeira das 304 vezes que o Twitter aplicou sua política anti-desinformação a conteúdos postados por Trump se deu no dia 8 de março de 2020. O tweet se tratava de um vídeo manipulado com a técnica deepfake, que usa a imagem e a voz de uma pessoa em um contexto criado virtualmente. Ainda em março, Trump deu início à sua estratégia, que perdurou até a suspensão da sua conta na rede social. Em um contexto em que a porcentagem de eleitores democratas, partido de Biden, que vota por carta é maior que a de eleitores do Partido Republicano, de Trump, e que os estados levariam mais dias para contabilizar os votos por carta, consequentemente mais votos a Biden, a estratégia de Trump foi defender por meio do Twitter que a contagem fosse interrompida no mesmo dia da votação presencial. Com a chegada do dia da votação e da não interrupção da contagem, Trump apelou para a desqualificação do sistema eleitoral e das instituições democráticas, inflamando sua base eleitoral, como foi o caso desse tweet de 7 de novembro de 2020, em que Trump diz: "Coisas ruins aconteceram durante aquelas horas em que a transparência legal era cruel e grosseiramente proibida. As portas e janelas, bloqueadas por tratores, eram cobertas com papelão grosso para que os observadores não pudessem ver dentro da sala de contagem. Coisas ruins aconteceram lá dentro. Grandes mudanças ocorreram." Nesse momento, a curva de produção de tweets, que crescia ao longo do ano, atingiu seu pico em dezembro de 2020, o que culminou na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Dos 304 tweets sinalizados pelo Twitter ao longo do ano, 268 tratavam de eleição, 12 de racismo, 5 de Covid-19 e 38 sobre outros assuntos. Quanto às mensagens de cada postagem, 65% tratavam de algum tipo de acusação, como aponta esse outro tweet de 12 de novembro de 2020, em que Trump acusa a empresa que faz a contagem de cédulas de transferir quase 500 mil de votos de Trump a Biden. Ainda dentre os tweets, 7,5% eram ameaças, seguidos por palavras de apoio e agradecimento a aliados com 5%, e de outras mensagens com 21,9%. O ex-presidente também buscou disseminar ideias errôneas sobre o processo e o resultado eleitoral em 88% dos tweets sobre as eleições. Por meio dessa análise, percebe-se o poder da internet na opinião pública. Poder esse também percebido pelo Twitter, que rompeu com seu histórico de não interferência na comunicação de personalidades ao enxergar a responsabilidade que a rede tinha e tem na política, no direito à informação e na democracia. A pesquisa revelou que a mídia social levou 304 alertas e uma invasão ao Capitólio para agir de forma energética. Esses ataques repetidos por Trump e pouco repreendidos visavam a destruição da confiança e da reputação do sistema eleitoral, instituições, pessoas físicas e da imprensa. Em um paralelo com o Brasil e com o presidente Jair Bolsonaro, é possível ver semelhanças nas suas estratégias que usam as bolhas sociais já criadas pelo algoritmo para ampliar enormemente a polarização ideológica da sociedade. Bolsonaro tem seguido o caminho de Trump ao colocar em dúvida a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, o qual o elegeu. Logo, é possível antecipar outras ações do possível candidato à reeleição, olhando para a história recente estadunidense, criando mecanismos de defesa às instituições e evitando um final como o dos Estados Unidos. Eu sou Lucas Modesto e minha pesquisa foi orientada por Janara Souza. Obrigado.